Olá, pessoal do Baíse, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Caleb Lopes, de Física, e hoje nós vamos estudar a formação de imagens em espelhos esféricos. Se prepare e vamos estudar. Pessoal do Baíse, o estudo de hoje faz referência à produção e à formação de imagens através de objetos ópticos de formato esférico, tudo bem? Essa é uma continuação de um conjunto de aulas sobre a ótica. Então, pessoal, vamos analisar, antes de observarmos a formação dessas imagens em espelhos esféricos, vamos fazer um estudo observando a qualidade ou o comportamento de sinais e como esses objetos e a formação dessas imagens vão se comportar nesses instrumentos ópticos, ok? Vamos analisar dois tipos de espelhos, o côncavo e o convexo, tudo bem? Analisando a estrutura de cada um deles, perceba que o espelho côncavo, como já foi muito bem ministrado pelo professor Cosmo, o espelho côncavo ele vai ter este formato, sendo que a parte de trás, a costa do espelho, digamos assim, será identificada por esta simbologia, tudo bem? E fazendo um estudo analítico sobre a formação dessas imagens através de um espelho côncavo, observamos que quando houver a emissão de uma luz incidente, o objeto real estará nesta região do espelho, havendo a formação de um eixo de simetria no espelho esférico côncavo, tudo bem? Quando nós temos o eixo de simetria, nós vamos observar duas componentes importantíssimas para o estudo do espelho esférico, em especial o côncavo. Quais são eles? O centro de curvatura, que é identificado por essa simbologia O, que poderia ser por C, identificando o centro de curvatura, e o foco, que é a metade desta distância entre o foco e o vértice, tudo bem? Não esqueça desse detalhe. O centro de curvatura, ele será sempre o dobro da distância focal, tudo bem? E daí, abaixo, está inscrito aqui a imagem real. Por que essa simbologia real? Porque esta região é a parte onde está o objeto real, a direção onde é produzida tanto o objeto como a imagem. Mas perceba que a imagem real, ela é muito característica para o fenômeno do espelho côncavo. Quando, por um conjunto de estudos que nós vamos ver logo mais, o objeto real ele vai produzir uma imagem, a luz que sai desse objeto real vai produzir uma imagem no espelho, atrás do espelho, no caso, nós vamos chamar de imagem virtual, ok? É uma imagem virtual. Já no espelho convexo, pessoal, nós vamos ter uma análise parecida com o espelho côncavo, com alguns detalhes diferentes. Vamos ter também uma luz incidente saindo do objeto real, ele vai ser chamado esse objeto real quando ele estiver na frente de um espelho, ok? No caso, estamos analisando agora o convexo. Perceba a concavidade deste espelho. E olha só a parte de trás do espelho. É diferente do côncavo, ok? A abertura deles são diferentes. Quando ocorre uma luz incidente sobre o objeto, de forma análoga a alguns fenômenos do espelho côncavo, o qual você está observando, nós vamos ter a produção de uma imagem virtual. Assim como, se houver uma imagem produzida na frente do espelho convexo, vamos ter uma imagem real, tudo bem? Assim como no côncavo, também vamos ter o centro de curvatura e o foco. Analisando agora, pessoal, a formação de imagens em espelhos côncavos, primeiramente, vamos analisar alguns casos, em especial, o primeiro deles é o objeto disposto antes do centro de curvatura de um espelho côncavo, ok? Como seria a formação dessa imagem em relação ao espelho côncavo? Bem, seguindo as referências de Gauss, no estudo analítico de espelhos esféricos, o qual foi ministrado pelo professor Cosmo, você vai observar que toda vez que é propagado um feixe incidente de um objeto, ele paralelo ao eixo de simetria do espelho côncavo, ele vai ser refletido passando pelo foco, ok? E o outro feixe que passa e toca no vértice, ele vai haver uma reflexão total. Daí, o encontro destes feixes vai produzir uma imagem. E que qualidades são essas imagens que vão ser produzidas no espelho côncavo? Quando o objeto está antes do centro de curvatura, ela será real, porque está na mesma região do objeto, ela será invertida, porque ela estará de cabeça para baixo, digamos assim, ao contrário do objeto, tudo bem? E ela será menor em relação ao objeto.
ok? Analisando o outro caso, pessoal, agora nós temos o objeto na mesma posição do centro de curvatura. Teremos o mesmo fenômeno físico. A linha se propagando paralela ao eixo de simetria, ao tocar ao espelho côncavo, será refletido passando pelo foco, e o outro feixe, tocando o vértice, haverá uma reflexão total, e o encontro destes dois feixes vai nos produzir uma imagem real, porque está na mesma região do objeto, invertida ao contrário, ok? E de mesmo tamanho em relação ao objeto. Tudo bem, pessoal? Já o outro caso, o terceiro, o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos também seguir o mesmo exemplo. O feixe incidido no espelho côncavo, passando pelo foco, necessariamente passando pelo foco. Já agora, o outro feixe não vai passar pelo vértice, e sim pelo foco. Toda vez que o feixe, seguindo os referenciais de Gauss, ao passar pelo foco, tocando no espelho côncavo, ele volta paralelo em relação ao eixo de simetria. O encontro dos feixes refletidos vai formar uma imagem real, invertida e maior em relação ao objeto. O quarto ponto, pessoal, referente ao objeto quando ele se encontra na mesma posição do foco. Vamos ter a emissão do feixe luminoso partindo paralelo ao eixo de simetria, ele volta refletido, passando pelo foco, e o outro feixe, ao tocar o vértice, ele tem uma reflexão total em relação ao feixe incidente. Daí, pessoal, vamos ter uma produção de um fenômeno, ou seja, não haverá a produção de uma imagem nítida, nós não iremos conseguir enxergar a produção dessa imagem, não haverá um encontro dos feixes refletidos depois da reflexão, ok? Daí nós vamos chamar esse fenômeno chamado de imprópria. A imagem ela será produzida, porém, no infinito, tá? Mas não será possível visualizar, ok? Isso é apenas uma análise matemática em cima de um fenômeno físico, tudo bem? É um ponto em que não haverá a produção de uma imagem, ok? Daqui, o último ponto no fenômeno associado ao espelho côncavo, que é o quinto ponto, significa o objeto entre o foco e o vértice. Como será produzida a imagem quando este objeto estiver entre o foco e o vértice? Repare que este aqui será bem distinto em relação aos outros quatro, ok? Quando o objeto estiver na frente do espelho côncavo, vamos ter a projeção de emissão dos feixes refletidos. Quando o feixe ele vem de uma forma diversa, quando ele toca a concavidade do espelho côncavo, ele volta paralelo em relação ao eixo de simetria, ok? Já o outro, quando ele vem paralelo, corre bem o fenômeno e passa pelo foco. Mas fazendo o prolongamento dos feixes refletidos, ao encontrar, vamos perceber que vai ser produzida uma imagem atrás do espelho côncavo, ok? Que será desta forma como está sendo ilustrada a vocês. Daí nós vamos perceber que, analisando a imagem refletida no espelho côncavo, que é o único ponto em que a imagem ela vai ser produzida atrás do espelho, ela será virtual, porque ela estará atrás do espelho, ela será direita, porque ela estará na mesma posição do objeto, tudo bem? Ela irá se apresentar à frente do objeto, e ela será maior em relação ao tamanho do objeto refletido. Agora, pessoal, analisando o último caso, em específico, o espelho convexo, vamos ver a formação de imagens no caso do espelho convexo e as suas qualidades físicas, ok? Bem, ao nos prepararmos, dispormos de um objeto na frente de um espelho convexo, perceba o formato do espelho convexo e a costa desse espelho, tudo bem? É um espelho convexo. Os feixes luminosos irão se propagar, parte deles paralelos em relação ao eixo de simetria. Ao serem refletidos, eles serão refletidos de uma forma dispersa, tudo bem? E o segundo feixe, ao tocar o vértice, haverá uma reflexão total, porém, o prolongamento dos feixes refletidos, ao se juntarem, irá formar uma imagem, e que quais qualidades físicas não vamos ter da imagem produzida no espelho convexo. Ela será virtual, ou seja, ela será produzida atrás do espelho convexo, ela será direita, por estar na mesma direção
do objeto, tudo bem? Tomando como referência o eixo de simetria, e ela será menor em relação ao tamanho do objeto. Bem, pessoal do Baísa, chegamos ao final desta aula e vimos um conjunto de séries sobre espelhos esféricos. Vimos 5 situações para o espelho côncavo e vimos uma situação específica para o espelho convexo, o qual tem uma aplicação geral na obtenção de imagens e geralmente é utilizado para refletores de carro, por exemplo, para ter uma obtenção e uma ampla captura de imagens, no caso do espelho convexo. No espelho côncavo, a parte física que é abordada nele tem uma aplicação direta em instrumentos ópticos, como os telescópios. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, prestem atenção nos detalhes e façam uma análise sistemática da produção dessas imagens para cada espelho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.